Você está presa. Não de forma óbvia. Não de forma que você consegue apontar e dizer, isso me prende. Mas você está presa. Você sente. Você faz as mesmas coisas repetidamente esperando resultado diferente. Você trabalha duro, mas não progride. Você tenta, mas não conquista. E você culpa 1000 coisas. Culpa a falta de tempo. Culpa as circunstâncias. Culpa outras pessoas. Mas tem algo bloqueando você. Algo invisível. Algo tão integrado na sua forma de pensar, de agir, de existir, que você nem percebe que está ali. É como andar com peso enorme nas costas por tanto tempo que você esqueceu como é andar livre. O peso se tornou normal. E então você acha que todo mundo anda assim, que essa é a velocidade natural, que essa é a dificuldade esperada. Mas não é. Outras pessoas estão progredindo, conquistando, avançando, enquanto você permanece estacionada. E não é porque elas são melhores, não é porque elas têm mais sorte, não é porque elas têm mais recursos. É porque elas não carregam o bloqueio que você carrega. Elas removeram o peso, ou nunca tiveram, e agora andam livre enquanto você arrasta correntes invisíveis. E aqui está a verdade brutal que ninguém te fala. Você não vai progredir enquanto esse bloqueio estiver ativo. Não importa quanto você se esforce, não importa quantas horas você trabalhe, não importa quantos cursos você faça. Enquanto o bloqueio estiver operando, você vai continuar presa. Vai continuar fazendo esforço massivo para resultado mínimo. Vai continuar exausta sem sair do lugar. A maioria das mulheres vai viver vida inteira com bloqueio ativo. Vai morrer sem nunca ter reconhecido o que aprendia. Vai culpar mundo, sorte, destino. Vai dizer que tentou tudo, mas nunca vai ter visto o bloqueio real. Nunca vai ter removido corrente invisível. Então vai morrer presa, pensando que prisão era realidade inevitável. Mas você não precisa ser uma delas. Existe um caminho onde você finalmente vê o bloqueio, onde você reconhece o peso que está carregando, onde você entende como ele te prende, e onde você escolhe removê-lo, não instantaneamente, não sem esforço, mas deliberadamente. Até que você finalmente anda livre. Mulheres que transformam suas vidas não têm menos bloqueios. Elas criam círculos de força onde bloqueios invisíveis são expostos e confrontados, não ignorados, onde padrões limitantes são nomeados, onde você não pode mais fingir que não vê o que te prende. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva e disciplinada. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te mostrar exatamente qual bloqueio está te impedindo de progredir. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você começou algo com empolgação e desistiu semanas depois? Quantas metas você estabeleceu no início do ano que já estão completamente abandonadas? Quantas vezes você disse, dessa vez vai ser diferente, e foi exatamente igual? Quantas vezes você viu alguém conseguir algo que você também queria e pensou, eu poderia ter feito isso? Mas você não fez. E você tem razões. Sempre tem razões boas. Razões plausíveis. Razões que convencem você de que não foi sua culpa. Mas no fundo, você sabe. Você sabe que tem algo te bloqueando. Quantas vezes você sentiu aquela sensação de estar correndo no lugar? Trabalhando duro, se esforçando muito, mas sem sair do lugar, como se você estivesse em esteira, gastando energia massiva para permanecer exatamente onde está. E depois você se sente exausta e se pergunta por que tudo é tão difícil para você. Você está fazendo isso agora mesmo, carregando o bloqueio, operando com ele ativo, e nem percebendo. Você acha que essa é sua capacidade natural, que esse é seu limite, que essa é a velocidade máxima que você consegue. Mas não é. É sua velocidade, com bloqueio ativo. Sem bloqueio, você seria completamente diferente. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora.
deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para reconhecer que você está presa e quer ver o que te prende. Faça um trato. Se até o final você sentir que isso não te ajudou a identificar seu bloqueio, pode retirar o like. Mas comece agora reconhecendo que você merece andar livre. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem está presa sem saber por quê. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? Agora vamos fundo, porque o que vem agora vai revelar os 5 bloqueios invisíveis que estão te impedindo de progredir. Os 5 pesos que você carrega sem perceber. E por que você não consegue avançar enquanto eles estiverem ativos. O primeiro bloqueio é precisar de aprovação externa para agir. Você não age porque quer. Você age porque querem que você haja. Você não escolhe porque acredita. Você escolhe porque aprovam sua escolha. Você vive refém da opinião alheia. E isso te paralisa de forma brutal. Você tem ideia. Mas antes de executar, você precisa consultar, precisa validar, precisa ter certeza de que outras pessoas vão aprovar. E se uma pessoa questiona, se uma pessoa duvida, se uma pessoa desaprova, você descarta. Você abandona a ideia que era sua para não contrariar opinião que nem é relevante. E sabe o que acontece? Você nunca age, porque sempre vai ter alguém que desaprova, sempre vai ter alguém que questiona. Sempre vai ter alguém com opinião diferente. Então você fica presa, esperando unanimidade, que nunca vai existir. E enquanto espera a aprovação universal, sua vida passa. Suas oportunidades passam. Seus sonhos morrem de inanição. E você nem percebe o peso disso. Você acha que está sendo prudente, que está considerando perspectivas, que está sendo colaborativa. Mas não está. Você está terceirizando suas decisões. Está dando a outras pessoas poder de veto sobre sua vida. Está vivendo em prisão de expectativas alheias. E tem algo ainda mais profundo. Você pede aprovação de pessoas que não têm a vida que você quer, que não fizeram o que você quer fazer, que operam com limitações próprias, e então vive de acordo com limitações de quem você consultou. Você está navegando sua vida baseada em mapa de outra pessoa. E quanto mais você faz isso, mais dependente você fica. Mais você precisa de validação externa para tomar qualquer decisão. Até decisões pequenas viram consultas coletivas. Você não consegue mais confiar em seu próprio julgamento. Precisa de conselho, de aprovação, de confirmação para tudo. E isso te deixa completamente paralisada. Porque aqui está a verdade. Pessoas ao seu redor têm opiniões, e opiniões são baseadas em experiências delas, em medos delas, em limitações delas. Quando você pede opinião, você não recebe verdade objetiva. Você recebe perspectiva limitada por realidade de outra pessoa. E então, vive de acordo com limitações alheias. E tem algo mais profundo. Quando você precisa de aprovação externa para agir, você nunca age de verdade. Porque sempre vai ter alguém que desaprova. Sempre vai ter alguém que questiona. Sempre vai ter alguém que acha que você não deveria. Então você fica presa, esperando unanimidade que nunca vem. E enquanto espera, não faz nada. O segundo bloqueio é viver no modo reação em vez de criação. Você não cria sua vida, você reage à vida. Você acorda e responde a demandas, responde a mensagens, responde a problemas, responde a urgências. Você passa o dia inteiro reagindo. E no final do dia, você fez 1000 coisas, mas nenhuma era sua. E você olha para trás e pergunta: onde foi meu dia? Você trabalhou 12 horas. Você está exausta. Mas você não fez nada que te aproxima de onde quer ir. Você estava tão ocupada reagindo a demandas alheias que suas próprias prioridades nunca foram atendidas. Elas ficaram para quando tiver tempo. Mas tempo nunca sobra. Porque modo reação consome todo o tempo disponível. Você está constantemente apagando incêndios, resolvendo crises, atendendo pedidos e acha que está sendo produtiva, que está sendo útil, que está cumprindo responsabilidades. Mas você está apenas sobrevivendo. Você não está construindo nada.
Não está progredindo para lugar nenhum. Está apenas mantendo status quo. E modo reação é viciante, porque te dá a sensação de estar fazendo algo. Te dá a sensação de estar ocupada. Te dá a sensação de estar útil. Há dopamina em resolver problema. Há satisfação em responder urgência. Há validação em ser necessária. Mas tudo isso não te leva para onde você quer ir, porque você não está escolhendo direção. Você está apenas respondendo ao que aparece. E aqui está o que é mais cruel. Quando você vive no modo reação, você entrega controle da sua vida para qualquer um que fizer demanda, qualquer um que precisar de você, qualquer um que criar urgência. Você se torna escrava de prioridades alheias. E suas próprias prioridades nunca são atendidas, porque ninguém mais vai criar urgência para seus objetivos. E tem outro problema. Modo reação te treina para ser reativa. Quanto mais você opera nesse modo, mais seu cérebro se acostuma. Mais você se torna incapaz de ser proativa. Você perde capacidade de iniciar, de criar, de construir sem estímulo externo. Você se torna dependente de urgências externas para funcionar. E quando não tem urgência, você paralisa. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários e quero saber se você está reconhecendo esses bloqueios em você. O terceiro bloqueio é focar em atividade em vez de resultado. Você mede progresso por quanto fez, por quantas horas trabalhou, por quantas tarefas completou, por quão ocupada esteve. Mas ocupação não é progresso. Atividade não é conquista. Você pode estar intensamente ocupada e completamente estagnada. Você faz lista de tarefas enorme e gasta dia inteiro marcando itens. E no final do dia, você se sente realizada porque marcou tudo. Mas se você parar para analisar, nenhuma daquelas tarefas te aproximou de onde você quer chegar. Foram todas tarefas que mantêm você onde está. Foram atividades sem direção. E você confunde movimento com progresso. Você está se movendo, está fazendo coisas, está ocupada. Então você acha que está progredindo. Mas progresso não é movimento. Progresso é movimento na direção certa. E você pode estar se movendo intensamente na direção errada, ou em círculos, e chamando isso de produtividade. E tem algo mais profundo aqui. Quando você foca em atividade, você evita confrontar verdade dolorosa. Verdade de que você não está progredindo. Porque você pode dizer, mas eu fiz tanto, olha quantas horas eu trabalhei, olha quantas tarefas eu completei. E usa isso como prova de que está tentando, quando na verdade está apenas ocupada. E ocupação te protege de responsabilidade. Porque se você está ocupada, você tem desculpa para não progredir. Eu queria, mas não tive tempo. Estava ocupada com outras coisas. Mas a verdade é que você criou ocupação para evitar fazer o que realmente importa, porque o que realmente importa te assusta. O quarto bloqueio é operar com energia de escassez. Você acredita que não tem suficiente, não tem tempo suficiente, não tem dinheiro suficiente, não tem oportunidades suficientes, não tem capacidade suficiente. E essa crença de escassez paralisa tudo. Porque se não tem suficiente, por que tentar? E escassez não é realidade objetiva. É lente através da qual você vê realidade. Você pode ter recursos, mas acreditar que não tem. E então opera como se não tivesse. Você toma decisões baseadas em escassez imaginada. Você se limita baseada em falta que existe apenas na sua percepção. E energia de escassez cria comportamentos específicos. Você acumula. Você protege, você se fecha. Você não compartilha conhecimento porque acha que vai perder vantagem. Você não colabora porque acha que outros vão te ultrapassar. Você não investe porque acha que vai faltar. E todos esses comportamentos te mantêm exatamente em escassez. Porque escassez é profecia autorrealizável. Se você acredita em escassez, você opera com escassez. E operando com escassez, você cria mais escassez.
Você não investe em crescimento porque acha que não pode. Então não cresce. E usa a falta de crescimento como prova de que realmente não tinha recursos. É ciclo vicioso perfeito. O quinto bloqueio é identificar-se com suas limitações. Você não diz, eu tenho medo. Você diz, eu sou ansiosa. Você não diz, eu falhei nisso. Você diz, eu sou fracassada. Você transforma estados temporários em identidade permanente. E quando algo vira sua identidade, você defende, você protege, você mantém. E identificação com limitação é prisão poderosa, porque você não pode mudar quem você é, certo? Se você é ansiosa, você vai ser ansiosa sempre. Se você é procrastinadora, você vai procrastinar sempre. Se você é desorganizada, você vai ser desorganizada sempre. Você transformou comportamento temporário em característica permanente imutável. E então você para de tentar mudar, porque você acha que está tentando mudar quem você é. E mudar quem você é parece impossível. Então você aceita, você se resigna, você diz, é assim que eu sou. E usa a identidade limitada como desculpa para não fazer esforço de mudar comportamento que é completamente mutável. E pior, você começa a agir de acordo com a identidade limitada. Se você se identifica como procrastinadora, você procrastina, não porque não consegue fazer diferente, mas porque fazer diferente seria inconsistente com quem você diz que é. Então você mantém comportamento para manter identidade, mesmo que identidade te destrua. E aqui está algo devastador sobre esses 5 bloqueios. Eles se reforçam mutuamente. Não são independentes, são sistema interconectado. Um alimenta outro, um fortalece outro. E juntos criam prisão quase impossível de escapar. Você precisa de aprovação externa, então vive em modo reação, respondendo a expectativas alheias. Isso te mantém focada em atividade aprovada, em vez de resultado importante. Atividade constante sem progresso cria sensação de escassez. Eu trabalho tanto e não tenho nada. E escassez reforça identidade limitada. Eu sou pessoa que não consegue progredir. E identidade limitada te faz buscar mais aprovação externa, porque você não confia em si mesma. Então precisa de outros para validar. E ciclo recomeça, cada bloqueio alimentando o próximo, cada padrão reforçando o sistema. Até que você está presa em rede tão complexa que nem sabe por onde começar a desfazer. E é por isso que reconhecer um bloqueio e removê-lo pode desmantelar o sistema inteiro. Porque bloqueios são interdependentes. Quando você remove um, você enfraquece todos. Quando você quebra padrão em uma área, você cria a possibilidade de quebrar em outras. É efeito dominó libertador. Considere o caso de uma mulher que estava completamente estagnada. Há 5 anos ela queria mudar de carreira. Há 5 anos ela tinha planos. Mas 5 anos depois, ela estava no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas frustrações. E ela não entendia por quê. Ela achava que era azar, que era timing ruim, que era falta de oportunidades. Ela tinha 1000 razões externas. Até que alguém perguntou algo simples. Por que você sempre pede aprovação antes de agir? E ela parou. Porque nunca tinha notado. Mas era verdade. Toda ideia virava consulta coletiva. E sempre tinha alguém que desaprovava. Então, ela nunca agia. Ela tinha bloqueio de aprovação externa tão ativo que paralisava tudo. E ela nem via. Achava que estava sendo prudente, que estava considerando perspectivas, mas estava apenas terceirizando suas decisões. Estava dando a pessoas que nem conheciam seus sonhos poder de veto sobre sua vida. E quando ela reconheceu, quando ela viu o bloqueio operando, ela teve escolha. Continuar pedindo permissão. Ou começar a agir baseada em próprio julgamento. E ela escolheu o segundo. Não perfeitamente, não sempre, mas progressivamente. E 6 meses depois, ela estava em carreira nova. Não porque circunstâncias mudaram, mas porque ela removeu o bloqueio. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está percebendo quais bloqueios estão operando na sua vida. Agora vou te revelar algo que vai mudar completamente como você enxerga esses bloqueios. Algo que explica
Porque eles estão ali. Por que você desenvolveu esses padrões? Por que você carrega esses pesos? Bloqueios não são defeitos, são mecanismos de proteção que ficaram obsoletos. Em algum momento da sua vida, esses bloqueios te protegeram. Pedir aprovação te protegeu de rejeição. Viver em modo reação te protegeu de confrontar suas próprias escolhas. Focar em atividade te protegeu de confrontar falta de progresso. Escassez te protegeu de arriscar. Identificação com limitação te protegeu de expectativa de mudança. Mas o que te protegia quando criança, quando adolescente, quando você estava em contexto diferente, agora te aprisiona. O mecanismo que te salvou antes agora te destrói. A proteção virou prisão. E você continua operando com ele porque virou automático. Porque ficou tão integrado que você nem percebe que está ativo. E aqui está a verdade libertadora. Você não precisa desses bloqueios mais. Você precisou uma vez. Eles serviram propósito. Mas agora você é diferente. Contexto é diferente. E o que te protegia agora apenas te limita. Então você pode agradecer pelos serviços prestados e desativar, conscientemente, deliberadamente. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que operam com bloqueios, você opera. Se você convive com pessoas que removeram bloqueios, você remove. Não é falta de força de vontade, é biologia. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá, você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana para dar conta de todas as demandas. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo. Porque o que vem a seguir vai te mostrar como começar a remover esses bloqueios. Mas tem outra razão pela qual bloqueios persistem. Você ganha algo mantendo-os. Não conscientemente, mas inconscientemente, há benefício em permanecer bloqueada. E até você reconhecer esse benefício, você não vai conseguir remover bloqueio, porque parte de você não quer remover. Bloqueio de aprovação externa te dá desculpa. Eu não fiz porque ninguém aprovou. Você não precisa assumir responsabilidade por não agir. Você pode culpar outros, e isso é confortável. Assustador, assumir total responsabilidade. Então você mantém bloqueio que te dá escape. Viver em modo reação te dá sensação de importância. Você está sempre ocupada, sempre necessária, sempre lidando com urgências. Isso te faz sentir essencial, te dá propósito. E remover esse bloqueio significaria confrontar vazio de não ter propósito real. Então você mantém chão para evitar confrontar essa verdade. Focar em atividade te protege de fracasso, porque se você focar em resultado e não conseguir, você falhou. Mas se você focar em atividade, você sempre pode dizer que tentou. Eu fiz tudo o que podia, trabalhei tanto. Você tem evidência de esforço, e usa esforço como escudo contra a acusação de não ter conquistado. Operar com escassez te protege de risco. Se você acredita que não tem recursos, você não arrisca. E não arriscar significa não falhar. Você se mantém segura na pobreza imaginada, porque a abundância viria com responsabilidade de administrá-la. E essa responsabilidade te aterroriza. Identificar-se com limitações te dá identidade fixa. Você sabe quem você é, mesmo que seja identidade limitada. E ter identidade, mesmo ruim, é melhor que não ter. Remover limitações significaria ter que descobrir quem você é sem elas, e esse desconhecido te paralisa. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo. Eu. Só isso. Quero ver quantas de vocês estão mantendo bloqueios pelos benefícios secundários. Agora, vou te revelar os sinais de que bloqueio está ativo. Porque bloqueios operam no inconsciente. Você não vê eles diretamente, mas você vê sintomas. E reconhecer sintomas te permite identificar bloqueio operando. Primeiro sinal. Você está sempre cansada, mas não progride. Você trabalha duro. Você se esforça.
Você está exausta no final do dia. Mas quando olha para trás, não vê progresso real. Não vê conquistas significativas. Não vê movimento para onde quer ir. É cansaço sem resultado. E esse é sinal clássico de bloqueio ativo. Porque bloqueio faz você gastar energia massiva para manter status quo. Você está trabalhando contra si mesma. Está tentando progredir com freio puxado. E obviamente isso te exausta, mas não te move. Porque bloqueio garante que você permaneça onde está. Segundo sinal, você está sempre esperando o momento certo. Você tem planos, você tem ideias, você tem sonhos, mas você está esperando ter mais conhecimento, esperando ter mais recursos, esperando ter mais tempo, esperando aprovação, esperando certeza. Sempre esperando. E espera eterna é sintoma de bloqueio, porque bloqueio te convence de que você não está pronta, que precisa de mais antes de começar, que momento ainda não chegou. E enquanto você espera, momento passa, oportunidade passa, vida passa, e você permanece estacionada esperando permissão que nunca chega. Terceiro sinal: você justifica excessivamente suas escolhas. Quando alguém questiona a decisão sua, você não apenas explica, você justifica extensivamente. Você lista todas as razões. Você defende. Você convence. Como se precisasse de aprovação retroativa para a decisão que já tomou. E justificação excessiva revela bloqueio de aprovação externa. Porque se você estivesse segura de suas decisões, você não precisaria justificar. Você simplesmente diria, foi minha escolha. Mas como você precisa de aprovação, você tenta obter através de justificação. Tenta convencer outros de que você estava certa, para poder acreditar que estava certa. Quarto sinal: você começa muitas coisas e termina poucas. Sua vida é cemitério de projetos abandonados, ideias que você começou com empolgação e desistiu semanas depois. Planos que você iniciou e nunca completou. Metas que você estabeleceu e nunca alcançou. Padrão de abandono. E abandono crônico é sintoma de bloqueio. Geralmente bloqueio de medo de sucesso disfarçado. Você começa porque início é seguro, mas quando aproxima de conclusão, quando está perto de realmente conseguir, bloqueio ativa. Te convence de que não vale a pena, que não era isso que você queria, e você abandona. De novo. Quinto sinal: você sempre tem razão boa para não fazer. Toda vez que a oportunidade surge, você tem razão para não aproveitar. Toda vez que alguém sugere ação, você tem explicação de por que não pode. Toda vez que você pensa em tentar, você tem lista de obstáculos. Você é especialista em razões, guas. E isso é bloqueio operando. Bloqueio cria resistência. E resistência produz razões, razões plausíveis, razões lógicas, razões convincentes, mas razões que servem apenas um propósito: manter você exatamente onde está. Protegida, segura e completamente estagnada. E quando você reconhece esses sinais, quando você vê padrão, você tem escolha. Você pode continuar no automático, ou pode interromper. Pode questionar razão. Pode examinar justificação, pode confrontar espera eterna, pode investigar cansaço sem resultado e descobrir bloqueio operando embaixo. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de mais anos presa sem saber por quê. Mas tem algo ainda mais profundo que preciso revelar. Algo sobre como remover bloqueios. Porque reconhecer é primeiro passo. Mas remoção exige ação deliberada. Exige escolhas conscientes repetidas. Exige treinar novo padrão. Primeiro passo para remover bloqueio é reconhecer quando ele está operando. Não em teoria, mas no momento. Você está prestes a pedir aprovação? Reconheça: esse é meu bloqueio de aprovação externa. Você está reagindo à urgência? Reconheça: esse é meu modo reação. Você está justificando? Reconheça: esse é meu bloqueio. E reconhecimento cria espaço. Espaço entre impulso automático e ação.
E nesse espaço, você pode escolher diferente. Não sempre, não perfeitamente, mas às vezes. E às vezes se acumula. Vira frequentemente. E então, vira a maioria das vezes. E então, novo padrão substitui bloqueio antigo. Segundo passo é agir apesar do desconforto. Porque remover bloqueio é desconfortável. Bloqueio te mantinha segura. Então, remover significa entrar em insegurança. Significa fazer coisas que seu sistema nervoso interpreta como ameaça. E você vai sentir ansiedade, vai sentir medo, vai sentir resistência. E vai ter que agir mesmo assim. Você vai ter que agir sem aprovação externa. E vai se sentir exposta. Vai ter que criar em vez de reagir. E vai se sentir egoísta. Vai ter que focar em resultado em vez de atividade. E vai se sentir improdutiva. Vai ter que operar com abundância. E vai se sentir irresponsável. Vai ter que soltar identificação com limitação. E vai se sentir perdida. Todo esse desconforto é normal. É esperado. É parte do processo. Não é sinal de que está errado. É sinal de que você está fazendo algo diferente. De que está saindo de padrão antigo. De que está removendo bloqueio. E seu sistema nervoso, acostumado com bloqueio, está reagindo à mudança. Terceiro passo é celebrar quando agir sem bloqueio. Mesmo que resultado não seja perfeito. Mesmo que não consiga tudo o que queria. Se você agiu sem bloqueio, isso é vitória. Você quebrou o padrão automático. Você escolheu conscientemente. Você removeu peso, mesmo que por momento. E isso merece reconhecimento. Porque cada vez que você age sem bloqueio, você enfraquece padrão antigo. Você prova para seu cérebro que é possível funcionar sem proteção obsoleta. Você cria evidência de que você pode andar livre. E evidência acumulada eventualmente muda a crença, muda a identidade, muda padrão. E aqui está algo crítico que você precisa entender. Existe diferença entre remover bloqueio e substituir por outro bloqueio. E a maioria das pessoas faz segundo pensando que está fazendo primeiro. Elas trocam prisão por outra prisão. E chamam isso de progresso. Você remove bloqueio de aprovação externa. Mas em vez de confiar em próprio julgamento, você se torna inflexível. Você rejeita toda opinião. Você se fecha para perspectivas. Você trocou dependência de aprovação por rigidez defensiva. E rigidez é bloqueio também, apenas oposto. Você sai de modo reação. Mas em vez de criar de forma equilibrada, você se torna obsessiva. Você ignora todas as demandas. Você se isola completamente. Você trocou reatividade por isolamento compulsivo. E isolamento é bloqueio também, apenas diferente. Você para de focar apenas em atividade. Mas em vez de equilibrar com resultado, você se torna obcecada só por resultado. Você ignora processo. Você desvaloriza esforço. Você trocou atividade sem direção por obsessão por resultado, que ignora a jornada. E obsessão é bloqueio também. Remover bloqueio não é ir para o extremo oposto. É encontrar equilíbrio consciente. É considerar opiniões sem depender delas. É responder a demandas legítimas sem viver em modo reação. É valorizar atividade e resultado. É operar com consciência de escassez e abundância. É ter identidade sem se limitar por ela. E equilíbrio é mais difícil que extremos, porque extremos são simples. Ou você pede aprovação para tudo, ou você nunca pede. Simples. Mas equilíbrio exige discernimento, exige avaliação situação por situação, exige sabedoria para saber quando aplicar o quê. E sabedoria vem de prática, de errar, de ajustar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada que possa te ajudar a remover bloqueios que te prendem. Agora, vou te revelar algo crucial sobre custo de manter bloqueios ativos. Porque você acha que bloqueio apenas desacelera você. Mas vai muito além disso. Tem custos compostos.
custos que se acumulam, custos que crescem exponencialmente com o tempo. O primeiro custo é oportunidade perdida. Cada dia que você opera com bloqueio ativo é dia que você perde oportunidades. Oportunidades que você não vê porque bloqueio filtra sua percepção. Oportunidades que você não aproveita porque bloqueio te paralisa. E oportunidades não voltam. Tempo não recupera. Você perde forever. O segundo custo é energia desperdiçada. Manter bloqueio consome energia. Resistir à mudança consome energia. Justificar padrões limitantes consome energia. E você tem energia finita. Então, quanto mais você gasta mantendo bloqueios, menos você tem para construir. Você vive exausta não porque faz muito, mas porque carrega peso invisível. O terceiro custo é identidade cristalizada. Quanto mais tempo você vive com bloqueio, mais você se identifica com ele. Mais você constrói identidade baseada em limitação. E mais difícil fica mudar. Porque mudança exigiria desconstruir quem você se tornou. E desconstruir identidade, mesmo limitada, aterroriza. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual bloqueio você mais reconheceu em você. Eu leio todos e quero saber o que está ressoando. Se você continuar com bloqueios ativos, veja o que vai acontecer. Daqui a 1 ano você vai estar no mesmo lugar, com mesmas frustrações, com mesmas desculpas. Daqui a 5 anos você vai ter desperdiçado meia década carregando pesos que podia ter removido. Daqui a 10 anos você vai acordar e perceber que viveu década inteira presa. E tempo não volta. E o mais cruel é que você vai ver outras pessoas progredindo. Pessoas que começaram depois de você. Pessoas com menos recursos que você. Pessoas que você considerava menos capazes. E elas vão estar à frente. Não porque são melhores, mas porque não carregam bloqueios que você carrega. Mas se você começar a remover bloqueios agora, se você começar a reconhecer quando estão operando, se você começar a escolher agir diferente, tudo muda. Não instantaneamente, não magicamente, mas progressivamente. Você começa a progredir, começa a conquistar, começa a avançar. E daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e vai ver distância percorrida. Vai ver quanto mais leve você anda. Vai ver quanto mais rápido você progride. Não porque você virou pessoa diferente, mas porque você removeu pesos que te prendiam. E agora anda livre. Mas a maioria das mulheres nunca vai fazer essa mudança. Sabe por quê? Porque reconhecer bloqueios é doloroso. É admitir que você estava se limitando. É assumir responsabilidade por anos estagnada. É abrir mão de desculpas confortáveis. É mais fácil culpar circunstâncias. Mais confortável ser vítima. Mais simples manter bloqueios e reclamar. E essa recusa em ver, essa insistência em permanecer bloqueada, é o que mantém milhões de mulheres presas. Elas continuam carregando pesos invisíveis, continuam operando com bloqueios ativos, continuam estagnadas culpando o mundo e morrem sem nunca terem experimentado o que é andar livre. E como você sabe se está realmente removendo bloqueios ou apenas trocando por outros? Como sabe se está progredindo ou só mudando de prisão? Aqui estão sinais de que você está genuinamente livre. Você toma decisões com menos ansiedade. Não porque virou robô sem sentimentos, mas porque desenvolveu confiança em próprio julgamento. Você ainda considera opiniões, mas não depende delas. Você ainda sente medo de escolher errado, mas escolhe mesmo assim. E paz vem de saber que escolha foi sua. Você equilibra reação e criação. Você responde a demandas legítimas, mas protege tempo para prioridades próprias. Você não ignora tudo para focar apenas em si. Você não sacrifica tudo para atender outros. Você encontra meio-termo consciente, onde ambos coexistem. Você valoriza processo e resultado. Você celebra esforço, mas também exige progresso. Você não se contenta com apenas estar ocupada, mas também não se tortura se resultado demora.
Você entende que ambos importam e opera com os dois em mente. Você vive com consciência realista de recursos. Você sabe o que tem, sabe o que falta, mas não opera com escassez paralisante nem com abundância irresponsável. Você toma decisões baseadas em realidade, não em medo ou fantasia. Você tem identidade fluida. Você sabe quem é hoje, mas não usa isso para limitar quem pode ser amanhã. Você reconhece padrões, mas não se prende a eles. Você diz, eu tendo a procrastinar, em vez de, eu sou procrastinadora. E essa diferença sutil muda tudo. E tem algo profundo sobre legado de remover bloqueios. Não é apenas sobre você. Quando você remove bloqueios e anda livre, você se torna modelo. Você mostra para outras mulheres que é possível, que não precisa viver presa, que bloqueios podem ser removidos. Porque da mesma forma que você aprendeu bloqueios, observando mulheres ao redor, outras mulheres estão aprendendo observando você. E quando você remove bloqueios, quando você progride, quando você conquista, você está modelando liberdade. Você está mostrando que mulher pode agir sem aprovação. Pode criar em vez de apenas reagir. Pode focar em resultado, pode operar com abundância, pode ter identidade sem se limitar. E essa modelagem é revolucionária, porque você está quebrando o padrão que vem de gerações. E mulheres que veem você andando livre pensam, se ela pode, eu também posso. E então tentam, e algumas conseguem, e removem próprios bloqueios, e mostram para outras, e efeito se multiplica, e ciclo de prisão intergeracional finalmente quebra. Porque você escolheu ser a que se liberta. E aqui está a decisão final que você precisa tomar. Decisão que ninguém pode tomar por você. Decisão que vai definir se você vive livre ou presa. Você vai continuar carregando bloqueios ou vai removê-los? Porque todo dia você escolhe. Toda vez que pensa em pedir aprovação, você escolhe. Toda vez que urgência externa surge, você escolhe. Toda vez que foca em atividade, você escolhe. Toda vez que opera com escassez, você escolhe. Toda vez que se limita por identidade, você escolhe. E cada escolha parece pequena, parece insignificante. Mas essas escolhas se acumulam, criam padrão, definem vida. E daqui a 5, 10 anos, você vai olhar para trás e vai ver resultado cumulativo dessas escolhas. Vai ser vida livre ou vida presa. Não por destino, mas por escolhas diárias repetidas. E pergunta brutal é: quanto tempo mais você vai viver com bloqueios ativos antes de removê-los? Mais 1 ano? Mais 5? Mais 10? Quanto da sua vida você vai desperdiçar presa antes de decidir que chega? Porque cada dia que você adia a remoção é dia que você perde. É progresso que não faz, é vida que não vive. Então, decisão é agora. Não amanhã. Não quando se sentir pronta. Porque você nunca vai se sentir pronta para remover proteções obsoletas. Vai se sentir vulnerável. Vai se sentir exposta. Vai se sentir insegura. Mas vai precisar escolher mesmo assim. Escolher liberdade, mesmo com medo. E se você está se perguntando por onde começar, qual bloqueio remover primeiro, aqui está a resposta. Comece pelo bloqueio que mais te paralisa. Não pelo mais fácil, pelo que mais te prende. Porque remover bloqueio principal cria efeito cascata que enfraquece todos os outros. Para a maioria das mulheres, bloqueio principal é aprovação externa. Porque quando você precisa de permissão para agir, você não age. E não agindo, todos os outros bloqueios permanecem intactos. Então comece ali. Tome uma decisão sem pedir aprovação. Apenas uma. E veja o que acontece. Você não vai morrer. Você não vai ser rejeitada universalmente. Você não vai destruir tudo. Você vai simplesmente ter tomado decisão baseada em próprio julgamento. E pode dar certo ou errado. Mas vai ser sua decisão. E isso muda tudo. Porque você prova para si mesma que pode funcionar sem validação externa. E quando você prova isso uma vez,
fica mais fácil segunda vez, e terceira, e 10ª. Até que agir sem aprovação se torna natural. E quando isso se torna natural, outros bloqueios enfraquecem, porque você está operando com autonomia, e autonomia é incompatível com bloqueios. Ou talvez seu bloqueio principal seja modo reação. Você vive tão consumida por urgências alheias que nunca cria nada seu. Então comece ali. Proteja 1 hora, apenas 1 hora onde você não responde a nada, onde você cria, onde você trabalha em prioridade sua. E veja o que acontece. Mundo não vai desmoronar. Pessoas não vão te abandonar. Urgências vão esperar. E você vai ter feito progresso real em algo que importa para você. E quando você prova que pode fazer isso, você quebra a ilusão de que precisa estar disponível sempre. E modo reação perde poder. Ou seu bloqueio principal é identificação com limitações. Você diz, eu sou assim. Sobre comportamentos que te destroem. Então, comece ali. Mude linguagem. Diga, eu tenho esse padrão, em vez de eu sou assim. Parece pequeno, parece insignificante, mas linguagem molda identidade. E quando você separa comportamento de identidade, você cria possibilidade de mudança. Porque você não está mais tentando mudar quem você é. Você está apenas mudando o que você faz. E mudar comportamento é infinitamente mais possível que mudar essência. E quando você muda comportamento, identidade se ajusta. Não o contrário. Então escolha um bloqueio, o que mais te prende, e remova, não perfeitamente, não completamente, mas conscientemente, uma vez, e depois outra, até que remoção se torna prática, e prática se torna padrão, e padrão se torna quem você é. Alguém que anda livre. E deixa eu te contar o que realmente muda quando você remove bloqueios. Não são conquistas externas, não é dinheiro, não é reconhecimento. É algo muito mais profundo. É relação consigo mesma. Quando você remove bloqueio de aprovação, você para de se trair, para de abandonar suas convicções para agradar, para de minimizar seus desejos para caber. E pela primeira vez, você se respeita. Não porque virou perfeita, mas porque para de sacrificar quem você é na esperança de ser aceita. Quando você sai de modo reação, você para de se abandonar. Para de colocar todos antes de você. Para de negligenciar suas necessidades. E pela primeira vez, você se prioriza. Não de forma egoísta, mas de forma equilibrada. Onde você importa tanto quanto outras pessoas, não menos, não mais. Igualmente. Quando você foca em resultado, você para de se enganar, para de confundir ocupação com progresso, para de usar atividade como desculpa para a falta de conquista. E pela primeira vez, você se responsabiliza. Por onde está? Por onde quer chegar? Por caminho entre os dois. Quando você opera com consciência realista, você para de se limitar. Para de usar escassez imaginada como desculpa para não tentar. Para de pequenez autoimposta. E pela primeira vez, você se permite. Permite sonhar, permite tentar, permite crescer. Sem pedir permissão. Quando você solta identificação com limitações, você para de se aprisionar. Para de usar identidade como prisão. Para de se definir por comportamentos obsoletos. E pela primeira vez, você se liberta. Para ser quem você está se tornando. Não quem você foi. Quem você está escolhendo ser. E tudo isso muda a relação interna. Muda como você se vê, como você se trata, como você se respeita. E quando a relação interna muda, tudo externo muda também. Não magicamente, mas naturalmente. Porque você para de operar de lugar de limitação e começa a operar de lugar de possibilidade. Considere o caso de uma mulher que finalmente viu seus bloqueios. Ela estava operando com todos 5 simultaneamente. Pedia aprovação para tudo. Vivia em modo reação. Focava em atividades sem resultado. Operava com escassez profunda. Identificava-se com todas suas limitações. E estava completamente travada há anos.
até que ela foi confrontada. Alguém disse brutalmente: você não está presa por circunstâncias, você está presa por escolha. Escolha de manter padrões que te protegem de responsabilidade. E inicialmente, ela ficou defensiva, furiosa até. Como ousavam dizer que era escolha dela? Mas depois que raiva passou, ela olhou honestamente e viu todos os bloqueios operando, viu como ela os mantinha, viu benefícios secundários que recebia, viu desculpas que eles forneciam. E reconhecer isso foi devastador e libertador, simultaneamente. Devastador porque ela perdeu anos, libertador porque agora ela sabia o que mudar. Ela começou pequeno, tomou uma decisão sem pedir aprovação, criou uma hora de foco sem reagir a urgências, focou em um resultado importante em vez de 1000 atividades, operou com mentalidade de abundância por um dia, separou o comportamento de identidade, e cada ação sem bloqueio era vitória. Cada escolha consciente enfraquecia padrão antigo, e 6 meses depois ela estava irreconhecível. Não porque virou pessoa perfeita, mas porque removeu correntes que a prendiam. E agora andava livre. Sabedoria que não é compartilhada morre. Se isso te ajudou a ver seus bloqueios, compartilha. Pode mudar a vida de alguém que está presa sem saber por quê. E tem uma última verdade brutal que preciso compartilhar. Sobre urgência de remover bloqueios agora. Porque você acha que pode esperar, que pode remover depois, que pode continuar mais um pouco com bloqueios ativos. Mas cada dia com bloqueio ativo, fortalece padrão. Cada vez que você opera com bloqueio, você reforça circuito neural. Você torna automático mais automático. Você aprofunda sulco. E quanto mais profundo o sulco, mais difícil sair. Quanto mais tempo você vive bloqueada, mais natural prisão parece. Até que você esquece que prisão não é realidade inevitável. E tem outra coisa. Você está envelhecendo. Cada ano que passa, você tem menos energia para mudar padrões profundos, menos neuroplasticidade, menos abertura para novo. Se você remove bloqueios agora, você tem décadas de vida livre. Mas se você espera mais 10, 15, 20 anos, remoção fica exponencialmente mais difícil. Então, urgência é real. Não é manipulação, não é pressão artificial, é reconhecimento brutal de que tempo está passando. E cada dia que você permanece bloqueada é dia que você perde. É progresso que você não faz, é vida que você não vive, e tempo não volta. Mas você ainda pode começar. Hoje, agora, você pode reconhecer um bloqueio, pode identificar um padrão, pode tomar uma ação sem bloqueio, não perfeitamente, não sem desconforto, mas conscientemente. E então, repetir. E repetir. Até que novo padrão substitui bloqueio antigo. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você finalmente está vendo o que te prende e está pronta para se libertar. Agora você entende que você está presa não por circunstâncias, mas por bloqueios invisíveis. Você entende os 5 bloqueios principais. Você entende por que eles estão ali. Você entende sinais de que estão operando. Você entende benefícios secundários que mantêm eles ativos. Você entende custo de mantê-los. Você entende como começar a remover. A pergunta agora é: você vai apenas concordar ou isso vai te fazer agir? Você vai continuar operando com bloqueios ativos culpando circunstâncias? Ou vai reconhecer padrões e escolher remover? Deixa nos comentários qual bloqueio você identificou em você. Qual peso invisível você está carregando? Compartilhe com quem está presa sem saber por quê. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos, vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada de libertar-se de bloqueios. Não o ignore. Porque transformação não acontece em reconhecer passivamente. Acontece em ver bloqueio operando e escolher ativamente remover. A escolha sempre foi sua. E sempre será.